Não consegui ninguém superar Ronaldo, Romário, Careca. Serginho Chulapa, que em 82 fez uma grande Copa do Mundo. Né? Então, assim, hoje na seleção brasileira a gente não tem um cara que é referência lá na frente pra gente. Entendeu? Você vai apostar em quem hoje? Nos jogadores de beirada? Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior. Mas não tem um 9, não tem um cara que põe a bola pra dentro. O cara que na hora que precisar do cara, cruza que eu tô lá pra definir, pra decidir o jogo. Não temos. E isso é um grande defeito hoje da nossa seleção brasileira. Quem vai resolver o problema? Você pega o Vinícius Júnior? Não vai resolver, porque é um jogador hoje marcável. Já todo mundo sabe como é que ele joga. Entendeu? Mas ele tem que jogar pro quem? Pro centroavante fazer. E a gente não tem o cara. Hoje não temos. Hoje eu posso falar pra você que eu não vejo um camisa 9 na seleção brasileira. Verdade. E você prefere qual treinador? Da Europa ou do Brasil? Qual é a sua preferência? Chula, eu joguei a maior parte da minha vida no futebol europeu, né? Minha carreira, praticamente, dos 20 anos, foram 14 anos de Europa. Então, assim, o futebol mudou, né, cara? O futebol hoje, ele é a globalização. Hoje os atletas, se você pegar a seleção brasileira e pôr dentro de campo, quantos jogadores do Brasil jogam no futebol brasileiro são titulares da seleção brasileira? Quantos jogam aqui no Brasil e são titulares? Se você pegar a lista, você vai ter 1, 2, sei lá, de 11 titulares. É pouco demais, entendeu? Ou seja, quando você tem um treinador europeu que já conhece as características daqueles jogadores que jogam lá na Europa, né, que já tem aquele costume do campeonato inglês, do espanhol, do alemão, do italiano, do francês, é mais fácil um treinador de fora conseguir lidar com as características desses jogadores que atuam dentro da seleção brasileira. Porque a parte tática, a parte de você também conhecer as seleções e os atletas das outras seleções que jogam lá fora, facilita. Antigamente eu ia chegar e falar pra você assim, não, seleção brasileira tem que ser um treinador da seleção brasileira e acabou. Não é mais, na minha opinião, desculpa, não é mais. Não é, ou você muda, ou você consegue fazer com que a seleção tenha um outro ritmo, uma outra mentalidade para enfrentar seleções importantes no cenário do futebol mundial, ou você vai ficar para trás. Entendeu? Você vai ficar para trás, porque os treinadores brasileiros, ok, tem qualidade, Rogério Ceni, muita qualidade, para mim seria o treinador de seleção brasileira, se eu tivesse que escolher hoje era o Rogério, não é porque é nosso amigo, mas parceiro, o trabalho que ele vem fazendo no Bahia, a qualidade que o Rogério tem de visão de jogo, para mim, né, de conseguir fazer o time jogar, é o Rogério. Renato Gaúcho. Tem um Renato Gaúcho. Também é um treinador dos brasileiros que hoje seriam os dois, para mim, na opinião, os dois treinadores que teriam chance de chegar à seleção brasileira. Entendeu? Acho que o Rogério, muito estudioso, é um cara que, com certeza, ele iria tentar dar o padrão de jogo para a seleção brasileira como nível europeu, porque os jogadores estão lá. Sabem como faz, né, para poder facilitar as coisas tanto para ele, né? quanto para nós, torcedores que estamos de fora querendo ver um futebol bonito. Verdade, concordo com você. E da Europa, você acha que o Abel do Palmeiras poderia ter uma oportunidade? Dificilmente. Por exemplo, que nem vamos falar aqui do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo e abriu a porta dos portugueses, né, treinadores aqui para o futebol brasileiro, por que o Jorge Jesus ele foi o cara e está sendo o cara cogitado hoje para ser o técnico da seleção? Por quê? Porque quando ele pegou o Flamengo e ganhou tudo, todos os jogadores na mão dele, tirando acho que um jogador, não tinha jogado no futebol europeu. Não tinha tido aquela facilidade de saber como lidar, né, com os europeus, a mentalidade do treinador, a parte tática de facilidade em entender o jogo, entender o posicionamento. Então o Jorge Jesus ali dentro do Flamengo, ele montou como se fosse uma seleção. Entendeu? Ele ganhou tudo porque praticamente todos os jogadores que estavam à sua disposição eram jogadores que tinham... O único parece que não tinha jogado, não sei se o William Arão tinha saído, não lembro se era acho que era o único jogador, não lembro se era, ou se foi muito novo para a Europa, mas daquele time que eu lembre, eu acho que era um só que não tinha jogado no futebol europeu. Você não acha que hoje o Neymar ter voltado para o Brasil não foi a melhor escolha para que ele se recupere? Porque é um jogador que a seleção brasileira hoje está precisando de um cara como ele para fortalecer esse grupo que está, né, no momento
é difícil, né? Principalmente por todo mundo estar ali criticando. Você vê, hoje nós batia na Argentina, nós batia em qualquer seleção. Não era a seleção do topo, o Márcio Amoroso. E hoje, se nós for jogar com o Japão, com a Venezuela... Vamos passar dificuldade. Nós vai passar dificuldade. Vai passar. Até eu brinquei com o Zico. Ô, Zico, você sabe por que o Japão não tem mais... não treme, não tem mais medo de jogar com a nossa seleção brasileira? Ele olhou pra mim, o Zico, tem 2 dias que eu tava com o Zico, ele olhou pra mim e disse, por quê, Chula? Eu disse, por que você saiu do Brasil e foi ensinar o japonês lá no Japão? Né? Hoje o japonês vem jogar com a seleção brasileira, como dizer assim, vamos jogar igual para igual, vamos ganhar. Então, eu acho que o Neymar era um cara certo pra vir. A melhor escolha também pra mim, né? Todo mundo fala assim, o ídolo, quando ele retorna pro clube, a responsabilidade dele é muito maior, né? De você ser o cara decisivo, ser o cara que o ponto de referência do clube, dos atletas, dos jogadores que estão ao lado dele. Mas assim, pra mim foi a melhor escolha, até porque o Neymar, depois do Ronaldinho Gaúcho, foi o maior jogador que o Brasil teve e não vai ter outro tão cedo igual ele, ou melhor que ele aqui no futebol brasileiro.